Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de gestão de pessoas, certo? Bem, nessa questão de modelagem de trabalho, a gente já abordou o conceito de cargo, desenho de cargos, e estamos falando sobre modelos de desenho de cargo. Nos modelos de desenho de cargo, nós vimos o modelo clássico ou tradicional na aula passada, certo? E que tinha como aspecto aquela questão da pessoa com apêndice, né, de máquina, a fragmentação do trabalho, a ênfase na eficiência, ok? A permanência no trabalho, todos esses como os aspectos relacionados ao modelo clássico ou tradicional, muito alinhado com os pensamentos da administração científica, certo? Agora nós vamos abordar dois novos modelos, o humanístico e o contingencial. O humanístico e o contingencial. Esses dois nomes, com certeza você, assim como o clássico, você já atrelam logo a questões, às teorias, na verdade, né? Teoria científica, ou teoria clássica, teoria humanística e teoria contingencial. Tá certo, porque o modelo segue, de certa forma, os moldes, vamos dizer assim, das teorias, certo? Tanto é que pode-se dizer que os modelos foram criados ou desenvolvidos com base nas teorias, nos desenhos das teorias. Primeiro, o modelo humanístico, né, ele é também denominado de modelo das relações humanas, tá aí a teoria das relações humanas, certo? Por ter surgido com a experiência de Hall Thorne, a experiência lá da questão do aproveitamento em executando a mesma tarefa, mas em condições e ambientes de trabalho diferentes. Okay? Tentou substituir a engenharia industrial pelas ciências sociais. Olha só, a gente já está falando de uma alteração do conceito e da visualização de cargo da administração científica clássica, que a ênfase lá era bem voltada para a questão industrial, logo porque também foi desenvolvida no auge da Revolução Industrial. Então ele tenta substituir a engenharia industrial pelas ciências sociais, a organização formal pela informal, a chefia pela liderança, o incentivo salarial pelas recompensas sociais e simbólicas, o comportamento individual pelo comportamento em grupo e o organograma pelo sociograma. Ou seja, a gente pode começar a entender aqui uma evolução das organizações em enxergarem e tentarem promover uma abertura dessa organização e um perfil mais sociável, vamos dizer assim, quando se fala em caráter de trabalho, né? Em desenhos de cargo, esse tipo de coisa. O conceito de homo econômicos, conceito esse vindo das duas teorias anteriores, foi substituído pelo conceito de homo social, ou seja, o contexto social em que esse homem está inserido interfere sim no seu desempenho. E aí fazendo essa linkagem, vamos dizer assim, essa comparação diretamente do modelo humanístico com o modelo clássico, nós temos que o modelo clássico tinha ênfase na tarefa e na tecnologia. Já o humanista, a ênfase é nas pessoas e no grupo social. No modelo clássico, o fundamento na estrutura organizacional. E no modelo humanístico, o fundamento na interação e na dinâmica de grupo. No modelo clássico, busca da eficiência pelo método de racionalização do trabalho. Já o modelo humanista busca pela eficiência, não tem que deixar, né, de buscar eficiência, pela satisfação e interação das pessoas. Vocês podem ver que o objetivo continua o mesmo, apenas os meios que são alterados, né? No modelo clássico, a preocupação com o conteúdo do cargo. No modelo humanista, a preocupação com o contexto do cargo, ou seja, em que o cargo está inserido, qual a importância da função ou daquele cargo em todo o processo produtivo, isso é com o seu entorno social, certo? No modelo clássico, baseado em ordens e inspirações, no modelo humanístico, baseado em comunicação inclusive entre todos os níveis da organização, independente de ser estratégico, tático ou operacional. No modelo clássico, o trabalhador executa e obedece. É aquela questão lá de ser somente a extensão da máquina. Já no modelo humanista, o trabalhador participa das decisões. Aí o conceito de homo econômicos, que era usado, né, no modelo clássico,
a alteração para o conceito do homo social no modelo humanista, e as recompensas salariais e materiais foram substituídas no modelo humanista pelas recompensas sociais e simbólicas, certo? Acredito que vocês se deparando em principalmente alguma atividade ou questão ou prova de concurso, no contexto mesmo da questão dá para você identificar, porque são bem antagônicas esses dois modelos, essas duas teorias. O modelo contingencial é totalmente atrelado à teoria contingencial, a teoria daquela palavrinha mágica, que é a teoria do depende, certo? Ela representa a abordagem mais ampla e complexa por considerar 3 variáveis simultâneas. Então, na teoria contingencial, são consideradas 3 variáveis. Quais são essas? As pessoas, as tarefas que essas pessoas vão executar e a estrutura organizacional que essas pessoas vão ter disponíveis, vai ter disponível para poder executar essas tarefas. Então, pessoas, tarefas e estruturas são as 3 variáveis do modelo contingencial. Nesse modelo, o desenho do cargo não se baseia na presunção de estabilidade e permanência dos objetivos e dos processos, como ocorre aonde? Na teoria clássica e na teoria humanista. Muito pelo contrário, aqui é dinâmico, ele se baseia na contínua mudança e revisão de cargos com responsabilidades básicas colocadas nas mãos do gerente ou da sua equipe de trabalho. Ou seja, a palavra-chave, a palavra-chave, na verdade, quando se fala de modelo contingencial, é a maleabilidade. É esse aspecto de mudança, de poder se adequar de acordo com o ambiente, com as alterações do ambiente, de acordo com aquilo que é pedido da organização. Já essa maleabilidade não era uma característica identificada nos modelos clássicos e humanistas, certo? Era algo mais estável, mais permanente, ou seja, era algo mais fechado. No modelo contingencial, ele se baseia em 5 dimensões essenciais que todo cargo, já que a gente já está voltado para o cargo, deve possuir no maior ou menor grau, certo? Lembre, a gente está falando de cargos, certo? Modelagem de cargos de trabalho. E essas 5 dimensões são a variedade, a autonomia, a significação das tarefas, a identidade com a tarefa e a retroação. Vamos entender agora cada um o que é que significa cada uma dessas 5 dimensões que são essenciais para o modelo contingencial. E identifique também que essas dimensões elas podem ocorrer em maior ou menor grau, ou seja, de maneira mais incisiva, mais presente, mais forte ou ao contrário, certo? A variedade. Variedade refere-se ao número de variedades e habilidades exigidas pelo cargo. Ou seja, quando apresenta uma vasta gama de operações ou o uso de uma diversidade de equipamentos precedidas para tornar o cargo menos repetitivo e menos monótono. Em outras palavras, a gente pode dizer que isso aqui significa a utilização de diversas habilidades e conhecimentos do ocupante, o ocupante do cargo. Então, ele vai se utilizar de diversas habilidades e conhecimentos, de diversos equipamentos e procedimentos e execução de diversas tarefas diferentes. Um cargo, quando ele é variável, quando ele detém variedade, ele já elimina a rotina, a chatice, a monotonia que eram características mais presentes nos outros modelos. Daqui a gente já depreende que, para haver variedade em um cargo, certo? Ele não pode ser sequencial, monótono, ok? Ele tem que ser totalmente maleável, variável, vamos dizer assim, certo? Para ser variedade tem que ser variável. E o que seria essa variedade? Justamente isso aí, né? A aplicabilidade, a aplicação de variáveis, métodos, equipamentos ou metodologias para se executar as tarefas. Pronto, segundo é a autonomia. A autonomia, ela refere-se ao grau de independência e de critério pessoal que o ocupante tem para planejar e executar o seu trabalho. Refere-se à liberdade e à independência para programar seu trabalho e proporciona liberdade de métodos, programar o trabalho, intervalos de repouso, mobilidade física ilimitada e a pessoa deixa de depender de gerência ou de outras pessoas.
né, como o próprio nome diz, né, autonomia é dar autonomia para a execução, para a boa execução da tarefa, certo? Independente de algo que seja preso a algum tipo de regramento, a gerência. Você já deve ter ouvido falar no Vale do Silício, certo? Vale do Silício, muitas grandes empresas surgiu lá, o Facebook, a Microsoft, salvo engano também, muitas grandes empresas surgiram lá no Vale do Silício. E uma das características que é vista, predominante em muitas das grandes empresas que estão lá e que inclusive estão sendo desenvolvidas lá, é justamente essa questão da maleabilidade do trabalho quanto à sua execução. Certo? Então, horários não são horários fixados, isso é totalmente a cargo do executor daquela tarefa, ou seja, de quem ocupa o cargo ou aquela função, ok? Os horários de intervalo também, como você vai gerenciar seu repouso, até a metodologia, até como você vai fazer, é mais ou menos você chegar para uma determinada pessoa que ocupa um cargo e dar uma tarefa para ela, eu quero isso feito. Como, quando, até tal data, dê um prazo. Como, quando, qual o ritmo que ela vai levar para fazer isso, aí essa totalmente fica a cargo dele como executor. Okay? Isso é dar autonomia ao cargo, certo? É o grau de dependência, né, e de critério pessoal. O critério pessoal, o pessoal é a pessoa que está ocupando o cargo, ele, de acordo com os critérios que ele vai planejar e executar o seu trabalho. E aí a gente pode dizer que o antônimo, vamos dizer assim, disso, né, que é quando ocorre a falta de autonomia, é justamente quando os métodos de trabalho já são previamente definidos, toda a metodologia você só vai ter que seguir aquilo ali. Os intervalos, até os intervalos eles são rigidamente controlados, a mobilidade física ele é restrita, os insumos do seu trabalho também depende da gerência, ou seja, você vai depender, a boa execução da sua tarefa, da liberação de insumos por parte de uma gerência, e para tomar toda e qualquer decisão, você tem que submeter também ao critério de uma gerência. Isso é justamente quando não ocorre a autonomia. Vamos para o próximo agora. Significação das tarefas. Significação das tarefas refere-se ao conhecimento do impacto que o cargo provoca em outras pessoas ou na atividade organizacional. Nada mais é do que a noção de interdependência, não confunda com independência, interdependência é justamente praticamente o contrário, né? Do cargo com os demais cargos, da organização e da contribuição do trabalho na atividade geral da organização. Aí, gente, a gente pode dizer também que aí, quanto mais o ocupante desse cargo, tem noção do significado das tarefas que ele executa, maior importância ele vai perceber no trabalho. Ele vai poder se situar dentro de toda a cadeia produtiva, vamos dizer assim, de onde ele trabalha, a importância daquela função que ele executa, certo? Maior também a contribuição dele e mais elevada vai ser o grau de responsabilidade. Quando o cargo ele é significativo, certo? O ocupante ele pode distinguir o que é mais importante e prioritário e o que é essencial e prioritário também dentre todas as coisas que faz parte para atingir os objetivos de acordo com o seu, pode-se dizer até critério também. Então, quando ele entende a importância da atividade que ele está desempenhando dentro da organização, né, ele vai poder também ter esse poder de decisão também e aumentar e saber também o grau de responsabilidade que depende a boa execução da tarefa por parte dele, certo? Quarto, nós temos a identidade com a tarefa. Identidade com a tarefa refere-se ao grau que o cargo requer que a pessoa execute e complete uma atividade integral ao trabalho. Ao efetuar um trabalho inteiro ou global, pode-se claramente identificar os resultados de seus esforços. A montagem total de um produto, em lugar de realização de apenas uma simples etapa de operação, introduz identidade com o trabalho.
E aqui, gente, a gente pode frisar essa última parte aqui, ó. A montagem total de um produto, em lugar da realização de apenas uma simples etapa de operação, introduz identidade com o trabalho. Identidade com o trabalho seria, basicamente, ele entender o que é que ele está fazendo para poder chegar no produto final, certo? A gente pode entender isso, a pessoa que aperta um parafuso o dia inteiro, ele nunca vai conseguir saber exatamente para que serve o seu trabalho, certo? Se ele não poder enxergar todo o processo produtivo, ok? E aí ter identidade com aquela tarefa, saber para que é que serve aquilo que ele está falando. Seria mais ou menos, de uma forma bem resumida, isso. Então, isso seria a identidade com a tarefa. E a retroação refere-se ao grau de informação de retorno que o ocupante recebe para avaliar a eficiência de seus esforços na produção dos resultados. Isso aí a gente pode levar em consideração, a gente pode atrelar ao conceito de feedback, certo? Poderia ser isso. Funciona como uma informação de retorno que recebe enquanto está trabalhando e que revela como está seu desempenho. É basicamente isso, gente, é o feedback. De acordo com o bom desempenho do seu trabalho, o feedback dado sendo positivo ou negativo, você vai poder gerenciar, vai poder medir o grau de satisfação de acordo com aquilo que você está desempenhando, ok? Muito fácil. Então, só voltando aqui para a gente fixar bem. Quando eu falo de teoria modelo contingencial, certo? Ele se baseia em 5 dimensões. Essas cinco dimensões são a variedade, a autonomia, significação das tarefas, identidade com a tarefa e retroação, ok? E aí a gente viu os conceitos de cada um. O enriquecimento do cargo. O que seria enriquecer um cargo? Enriquecer o cargo é a reorganização e ampliação do cargo para proporcionar adequação ao ocupante no sentido de aumentar a satisfação intrínseca, né, interna, de como ele se sente, a satisfação dele, através do acréscimo de variedade, autonomia, significado de tarefas, identidade com as tarefas e retroação. Então, o que seria esse enriquecimento do cargo? Eu atribuir, poderia dizer que seria atribuir responsabilidade. A atribuição da responsabilidade é um dos efeitos do enriquecimento de cargo, certo? Como que eu posso fazer isso? Através de acréscimo de variedade, olha só a variedade, ou seja, a metodologia de como ele vai fazer, o que ele vai fazer, a autonomia, ao acréscimo justamente dessas dimensões que a gente viu, ou seja, eu acrescentando fatores a essas dimensões que compõem o modelo contingencial, eu estou, certo, enriquecendo esse cargo. E esse enriquecimento ele pode ser horizontal ou lateral, né, com a adição de novas responsabilidades, acabei de falar, do mesmo nível, ou vertical, a adição de novas responsabilidades mais elevadas, em níveis diferentes. Suponha que seja uma função X dentro de uma organização. Deixa eu ver aqui, para dar um exemplo para vocês. É uma função X numa organização em que eu esteja, e essa função, pronto, essa função seja de vendedor numa organização. E aí eu tenho dentro do quadro da organização, eu tenho um vendedor nível 1, nível 2, nível não, vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, mas sempre vendedor, certo? E aí, de acordo com o tempo, ou com o desenvolvimento, ou com as vendas desse vendedor, eu vou atribuindo, tirando ele de classe, vamos dizer assim. Então, vai ser vendedor classe 1, e aí passa um tempo, consegue vender X, já passa para vendedor classe 2, e aí pode vender uma gama de produtos maior, certo? Muda-se até comissão, então tem uma abrangência também de mercado para poder trabalhar maior, ok? Maiores ferramentas também, então isso seria um enriquecimento horizontal. Veja, eu adicionei novas responsabilidades também, né? Dei mais atribuições, mas sempre no mesmo nível. Agora só que esse vendedor chegou a classe 5, né, dos vendedores, e aí ele já tem experiência para supervisionar os vendedores. Então ele vai ser gerente de vendas. E aí eu atribuí novas responsabilidades, só que agora em um nível mais elevado. Pronto, eu acabei de demonstrar como seria aqui nessa questão de enriquecimento de cargo,
de maneira horizontal e vertical. Horizontal está sempre na mesma linha, no mesmo nível, e vertical eu altero a questão dos níveis, um nível acima. E essa questão de nível também é uma palavra que às vezes cai em contradição quando a gente tem justamente a quebra, né, dessas questão da hierarquização, do organograma da empresa ser muito rebuscado em cima de níveis, justamente porque um modelo contingencial ele já preza por um organograma mais simples, com menos nivelamento hierárquico. Algumas vantagens do enriquecimento de cargo: elevada motivação intrínseca do trabalho, desempenho de alta qualidade do trabalho, elevada satisfação com o trabalho e redução de faltas, que é o absenteísmo, certo? Onde você falta muito, e o desligamento, que é a rotatividade. Rotatividade a gente já viu que isso é um ponto fraco de toda e qualquer empresa, porque gera custos, tanto de tempo como financeiro, ok? Então, rotatividade não é uma política de gerência de pessoa bem vista. Aspectos motivacionais do desempenho do cargo. As dimensões profundas tendem a criar 3 estados psicológicos críticos dos ocupantes do cargo. As dimensões profundas são essas dimensões que acabou de ver aqui, essas 5. Então, essas 5 dimensões, elas tendem a criar 3 estados psicológicos, certo? Primeiro, é a percepção do significado do trabalho, ok? Percepção do significado do trabalho. E aí, quanto à percepção do significado do trabalho, é o grau em que o ocupante ele sente que o seu trabalho é importante e valioso e que contribui para a organização. Né? Ele percebeu o significado daquilo que ele executa, né, como trabalho na organização. Percepção das responsabilidades pelos resultados do trabalho. É o grau em que o ocupante se sente pessoalmente responsável pelo trabalho. E que os resultados do trabalho dependem dele. Percepção de responsabilidade pelos resultados do trabalho. Ou seja, ele vai entender que o resultado daquele trabalho que ele está desenvolvendo é de responsabilidade e depende única e exclusivamente ou de maneira direta dele. E o conhecimento dos resultados do trabalho, que é o grau em que o ocupante toma conhecimento do seu trabalho e autoavalia o seu desempenho. Ele consegue ter a percepção de saber se aquele trabalho que ele desenvolveu está contento, né, de acordo com o que se esperava, com as expectativas. Fala aqui a íntima relação entre as dimensões profundas do trabalho, foi as 5 lá, e os estados psicológicos críticos, que são esses daqui, produz resultados como elevada motivação para o trabalho, elevada qualidade de desempenho do trabalho, alta satisfação com o trabalho e baixo absenteísmo e rotatividade. São aquelas mesmas características ou benefícios, né, vantagens que a gente esperava com o enriquecimento do cargo, ok? Então, essa questão de modelagem de trabalho, essas 3 metodologias, o método clássico, ok? O método clássico, o método e agora o humanístico contingencial, a gente fecha essa questão de modelagem do trabalho, ok, gente? Até a próxima semana. Continue se cuidando aí e tchau. Qualquer coisa, pode entrar em contato, viu?